No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nessa edição do Jornal da CUT, PEC para baixar preço dos combustíveis não resolve problema. Servidores querem reajuste de 19,99% e ainda Covid-19, quarta dose da vacina é liberada após alta de casos e taxa de transmissão. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O Jornal da CUT de hoje começa falando sobre a medida baixada pelo governo, ou a proposta baixada pelo governo para tentar conter os preços dos combustíveis. No lugar de mudar a política de preços de paridade de importação, a PPI da Petrobras, como querem 67% dos brasileiros, o governo de Jair Bolsonaro anunciou que pretende zerar a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, para segurar os preços dos combustíveis até dezembro deste ano. Portanto, depois das eleições, sua única preocupação. Sobre o PPI, criado no governo do ilegítimo Michel Temer, que atrela os preços dos combustíveis aos aumentos internacionais de barris de petróleo e a cotação do dólar, Bolsonaro não disse nada, o que motivou, aliás, muitas críticas à proposta anunciada nesta segunda-feira pelo governo. A medida foi considerada uma solução tabajara pelas lideranças dos caminhoneiros, ou uma tragédia, como alertou no perfil do Twitter a deputada Gleice Hoffmann, que é presidenta do PT. E ela disse ainda, o povo vai pagar 3 vezes. A postagem dela diz o seguinte: em medida de desespero eleitoral, Bolsonaro faz grande anúncio de envio de projeto ao Senado para zerar ICMS de combustíveis até 31 de dezembro, ressarcindo estados pelas perdas de arrecadação, o que pode ser bancado com dinheiro da privatização da Eletrobras. Uma tragédia, o povo pagará 3 vezes. O colunista Reinaldo Azevedo disse ainda que Bolsonaro quer zerar impostos federais de gasolina e etanol se a lei que tabela 17% o ICMS de combustíveis, energia e serviços de Teles passar. Menos ICMS, ele diz, é menos grana para a educação e segurança dos pobres, para subsidiar quem tem carro. Exemplo notável de concentração de renda, típico em relação ao Bolsonaro, Em resumo, o que acontece é o seguinte: o governo Bolsonaro decidiu zerar o ICMS que é cobrado pelos estados sobre o diesel e o gás de cozinha. A União, segundo a proposta, compensaria a perda de arrecadação. As alíquotas de PIS, COFINS, que já estão zeradas há 3 meses, também valem até dezembro de 2022. Para tentar reduzir os preços da gasolina e do etanol, além do projeto que tramita no Congresso Nacional criando teto de 17% para o ICMS em todos os estados, que foi o que o Reinaldo Azevedo disse no Twitter dele, o governo federal propõe zerar os tributos federais PIS, COFINS e CID. Os estados que hoje cobram alíquotas de 12% a 25% sobre o diesel têm resistido à proposta e tentavam, na verdade. Para zerar o ICMS, o governo pretende enviar uma proposta de emenda à Constituição ao Congresso, uma PEC. A aprovação de uma PEC precisa de votos favoráveis de 308 dos 513 deputados e 49 dos 81 senadores. Para a Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, a ABRAVA, o governo está tentando fazer é resolver um problema complexo com uma solução tabajara também, Como dizem os caminhoneiros. O presidente Bolsonaro, diz a Brava, está preocupado com sua reeleição. Os caminhoneiros e o povo brasileiro estão preocupados em colocar comida na mesa de suas famílias. Não vemos o fim do túnel, a luz no fim do túnel, diz o documento que é assinado pelo presidente da Brava, Wallace Landim, conhecido como Chorão. Esse comunicado foi publicado no site Poder 360. Segundo o Chorão, a proposta pode ser resumida a retirar a arrecadação do ICMS dos estados. É como tomar dinheiro do vizinho, ele diz, para pagar uma conta da própria casa. A isenção de PIS, COFINS e da CID representam 6% na composição do preço do diesel. Não refresca em nada a vida do caminhoneiro e não resolve a inflação que está matando o povo mais pobre de fome, diz a nota da Brava. Bolsonaro anunciou a proposta do governo na segunda-feira, dia 6. Ao seu lado, no Palácio do Planalto, estiveram na reunião que debateu o tema os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas Gerais, e da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, que é do PP de Alagoas. O custo com as renúncias fiscais de impostos federais ficariam acima de 25 bilhões de reais e abaixo de 50 bilhões. Mobilização.
Fala agora sobre a luta dos servidores contra o governo Bolsonaro. Cansados de serem bombardeados com informações diferentes divulgadas pela imprensa sobre o reajuste salarial dos servidores públicos federais, representantes da categoria prometem dar uma resposta à altura ao governo de Jair Bolsonaro nas próximas eleições, no dia 2 de outubro. Os dirigentes, reunidos em entidades de peso e forte representação sindical, como a Confederação Nacional dos Servidores Públicos, a CONDCEF, têm pedido semanalmente reuniões com o Ministério da Economia para que o governo confirme o reajuste de apenas 5% prometido para a categoria que está há 4 anos com salário congelado, mas não recebem resposta. Os servidores querem 20%, 19,99% a mais nos salários que estão defasados. O governo dizia pela imprensa até a semana passada que só poderia pagar os 5%. Essa semana, jornais publicaram que não vai ter reajuste nenhum. Se realmente for cumprir o que prometeu, Bolsonaro vai ter que encaminhar ao Congresso Nacional, no máximo até o dia 2 de julho, a proposta de reajuste dos 5%. Isso porque, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode ter aumento de despesas com pessoal 180 dias antes do fim do mandato. O secretário-geral da CONDCEF, Sérgio Ronaldo da Silva, critica a postura desrespeitosa de Bolsonaro e Paulo Guedes, o ministro da Economia, com os servidores federais. Para ele, o governo faz trapalhadas de propósito e solta informações contrárias para tentar diminuir a pressão dos servidores pelo reajuste salarial. O Sérgio Ronaldo diz o seguinte: não vamos deixar barato até que o governo de fato anuncie nosso reajuste e, se não o fizer, nossa resposta vai ser dada à altura para ele e seus aliados nas urnas em outubro. Notícias. Falar agora sobre a alta da Covid-19, a alta dos casos, a alta na média móvel de casos de Covid-19 e a alta da taxa de transmissão da doença, que levaram o Ministério da Saúde a recomendar a 4ª dose da vacina para quem tem 50 anos ou mais e para todos os profissionais de saúde. A média de novos casos chegou a 31.065, é o maior número desde 25 de março, um aumento de 25,22% em uma semana e de 112%, 113% quase, em 14 dias. A taxa de transmissão da Covid-19 no país está em 1,56%. É uma taxa alta, significa que cada 100 pessoas infectadas transmitem a doença para 156. E a estimativa da plataforma Infotracker, da USP e da Unesp, é de que essa taxa chegue a 1,63 na próxima segunda-feira. Alguns estados liberaram já a 4ª dose após recomendação do Ministério da Saúde, feita no sábado, dia 4, mas algumas prefeituras já haviam se antecipado e liberado a aplicação do novo reforço da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 50 anos ou mais e para os profissionais de saúde. Podem tomar, então, a 4ª dose todos aqueles que tomaram a 3ª há pelo menos 4 meses. Os estados que já liberaram a 4ª dose são os seguintes: Paraná já anunciou a liberação da 4ª dose no dia 4, as secretarias estaduais de saúde de São Paulo e Santa Catarina já estão aplicando a dose extra desde essa segunda-feira. O governo do Distrito Federal também já tinha anunciado a vacinação para esse público. Algumas prefeituras já haviam liberado a vacinação com a 4ª dose para essa faixa de idade, entre elas a de São Paulo, Macapá, Maceió, Manaus e Teresina, falando das capitais, obviamente. E o Ministério da Saúde ainda está recomendando que para essa 4ª dose sejam usadas as vacinas que tenham a tecnologia de RNA mensageiro, ou seja, da Pfizer, da Janssen e da AstraZeneca. Uma outra justificativa do Ministério para essa decisão de ampliação da 4ª dose são os dados do Brasil que apontam que após 90 dias da primeira dose de reforço, há uma diminuição da efetividade da vacina para casos sintomáticos causados pela variante Ômicron. O Jornal da CUT termina por aqui, mais uma vez recomendando: use máscara, use álcool gel, mantenha distanciamento social, vamos evitar que uma 4ª dose atinja novamente o nosso país, não é? A gente fica por aqui então, até a próxima edição, até lá!